tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Gente, vou gravar aqui uma videoaula bem rapidinho para falar com vocês, para ter um contato com vocês referente ao assunto, né? Isso que é ondas e som. Correto? Lembrando vocês que esse assunto aqui é só uma introdução, correto? Sobre as ondas e o som. Isso aqui está presente no nosso dia a dia e é muito importante que a gente tenha compreensão. Correto? Introdução da voz. Então, para começar a falar em ondas e som, nada melhor do que começar falando pela voz. A voz é um instrumento de interação entre as pessoas. Claro, a gente usa a voz para se comunicar. A comunicação pela voz não ocorre somente por meio das palavras, mas também é possível expressar sentimento por meio de entonações, ou seja, você consegue pela entonação entender uma pessoa, ou fazer arte por meio de um canto. Mas de onde vem essa voz? Então, nós temos aqui a presença, né, só, correto? Observa aqui, o fluxo de ar, a gente precisa de ar para falar, não é só que sai dos pulmões. Esse ar ele vai passar pela laringe, correto? Ó. Aqui essa região aqui que é chamada das pregas vocais, correto? Aqui, ó, as pregas vocais se encontram no interior da laringe, no pescoço, correto? A voz começa a ganhar vida aqui. Aí, ó, o som, ou seja, o ar, o fluxo de ar já começa a virar um som. Nós temos a laringe, ou seja, e nessa região aqui, ó, o ar, ou seja, a voz, ela divide aqui em cavidade nasal e a língua, correto? E a cavidade oral, nós temos aqui a língua, a cavidade nasal e a cavidade oral, é por onde a voz sai. Então, ela precisa das duas cavidades para que tenha uma entonação diferenciada, correto? Nós temos nós temos aqui as notas musicais que vocês já conhecem com certeza, correto? É por isso que cada um de nós tem uma voz diferente uma das outras, certo? A minha voz é diferente da voz de Kaique, da voz de Zé Ricardo, da voz de Cauã, e assim por diante, não é isso? Continuando aqui, vamos na parte de baixo, o assunto é interessante, mas não tem muita escrita. Temos um exercício aqui, esse exercício é de fácil compreensão, e depois vamos comentar ele, não é tão difícil, basta que você tenha um conhecimento científico do assunto. Correto? São 3 questões, depois a gente comenta. Lendo essa parte, vamos lá, essas informações aqui. A intensidade do som será maior quanto maior for a pressão do ar que sai dos pulmões e passa pelas pregas vocais. Claro, a intensidade do som será maior, ou seja, se você está gritando, você está imprimindo uma força maior aos seus pulmões, certo? Por isso que a sua voz sai mais alta. Os cantores, por exemplo, né? Eles dependem de uns pulmões, ele tem que ter um pulmão melhor, ele vai ter que sair bastante ar dos pulmões dele, por conta eles usam muito a voz. Para evitar problemas com a voz, alguns cuidados são necessários. Então, ó, isso é muito importante. Evite tossir, não é isso? Ou produzir ruídos com a garganta na tentativa de eliminar secreções. Isso pode irritar as pregas vocais. Tome água e engula saliva para retirar secreções e também lubrificar a garganta. Isso então, ó, é interessante que você engula saliva, certo? E evite também tossir desnecessariamente, evite também ficar gritando sem necessidade, você pode estar danificando a sua voz. Evitar gritar ou falar alto, então é sempre bom que você fale baixo, certo? Fale alto só quando for necessário. Sempre se aproxime das pessoas para conversar e procure evitar competições sonoras. Abaixe o volume da TV, certo? Do ruído de certo. Então, ó, também é bom que você não fique com televisões com volume muito alto, porque também vai fazer mal para os seus ouvidos, correto? Então, não fique gritando, evite competição de grito com as pessoas, isso não leva você a nada e pode prejudicar as pregas vocais, sua garganta. Evite ingerir alimentos sólidos ou líquido muito quente
ou gelado, correto? Então, ó, acabou de cozinhar, dá um tempinho para aquela comida ela dar uma esfriada, não é isso? Ó? E gelado demais também não é interessante, acaba né, isso, estragando, ou seja, ó, danificando as suas cordas vocais. Dando referência à ingestão de água à temperatura ambiente. Se você puder beber água à temperatura ambiente, ou seja, por volta de 22 graus, 21, seria algo ideal. Desse modo, o organismo se mantém hidratado e evite tensões nas pregas vocais. Isso tudo para que você não cause um problema nas suas pregas vocais. Não é isso? Ó, as pregas vocais aqui, elas precisam ser cuidadas. Oh, tem gente que teve problema sério com as pregas vocais. É o caso, por exemplo, de Zezé de Camargo, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Né? Gritou demais, tem um vozeirão, né? E hoje não consegue mais cantar como ele cantava. Correto? As pregas vocais são estruturas formadas por um tecido elástico de revestimento músculo, de revestimento não tem músculo, ou seja, musculoso, e estendido com uma corda de violão, certo? Ele abre e fecha, ele tende a espichar, porque é um músculo, né? Músculo alteram a posição dessas pregas para a produção de som. À medida que ele vai abrindo, vai fechando, vai saindo um som diferente do outro. No homem, em média, as pregas vocais são mais grossas e longas do que nas mulheres. Por isso que o homem tem uma voz mais grossa, não é isso? Mais longas. Essas características fazem as pregas vocais vibrarem menos, resultando em um tom de voz geralmente mais grave nos homens e mais agudo nas mulheres. Correto? Isso aqui é bem notado, né? Todo mundo sabe que a voz do homem é diferente da voz da mulher. Nós temos exemplo aqui, ó, de ondas. Observe a fotografia, nós estamos vendo aqui, isso aqui é a apresentação de dança folclórica né, de Catira, em São Luís de Parintins, São Paulo. São Luís de Parentinga, né? Isso que eu falei, Parentinga, São Paulo, 2014. Observe aqui uma dança folclórica, né? Ou seja, aqui temos a emissão de som e de onda, tem a propagação do som aqui por meio das ondas sonoras. Correto? Ó, faz barulho. Então, temos 4 questões aqui. Considerando o público que assiste a uma apresentação como essa, quais sentidos do corpo humano provavelmente são mais estimulados? Nem só o som e a voz, nem só as ondas sonoras estão se propagando aqui. E assim vai, depois a gente comenta esse exercício aqui. Correto? É só uma breve leitura, tem umas partes que a gente precisa explicar melhor. Nós temos um exemplo aqui de ondas mecânicas, classificação das ondas. Então, aqui, ó, nós vamos falar aqui de ondas mecânicas. As ondas mecânicas necessitam de um meio material para se propagar. Nesse tipo de onda, a energia é propagada por meio material e não ocorre deslocamento de matéria. O som é um exemplo de onda mecânica, correto? Ó, ele não tem propagação de matéria, no caso aqui só propagação mesmo nesse caso aqui de ondas mecânicas. As ondas mecânicas, né, só propagam pela água, certo? Um meio material. Essas ondas aqui é comparada com, no caso, por exemplo, de maremoto, terremoto, essas ondas se propagam, não é isso? O som é um exemplo de onda mecânica. Normalmente, os sons que percebemos se propagam pelo ar. Entretanto, ele pode ser propagado na água, sim. Correto? Se você estiver mergulhando dentro da água, pega 2 pedras e bate uma na outra que você vai sentir, certo? A propagação do som que até irrita a sua audição, irrita seus ouvidos. Entretanto, ele pode ser propagado na água, como ocorre com o canto das baleias, ou em meio sólido, como quando encostamos a orelha sobre uma mesa e percebemos o som produzido por leves batidas que podemos fazer nela com os dedos. Claro, você bate numa mesa, você sente o som saindo dela, ou seja, esse som é por meio sólido. Além do som, são exemplos de ondas mecânicas, as perturbações geradas na água após a quebra de uma gota e
né? Onda na vibração da corda de um violão, entre outros. Correto? Tocando violão lá, você vai sentir o exemplo, ó, vai sentir o som, esse som é chamado de som mecânico. Correto? Ondas mecânicas e o vácuo. Observa aqui, ó, isso aqui me parece, não sei, uma brincadeira, não é isso? Sendo o filme Star Wars, é isso mesmo. Ó, nesse caso aqui é um filme, mas é tudo que é tudo artificial, que não tem nada natural, não é isso? É um filme onde as cenas são, nesse caso aqui, produzidas por efeito de computadores. Ondas mecânicas e o vácuo. Você já assistiu um filme de ficção científica onde ocorrem explosões no espaço? Vamos lá, ó. Esse filme aqui, ó, quem tem Netflix, quem tem o Amazon Prime aí pode assistir, tem nova temporada lá. Normalmente o som é ouvido pelo telespectador, não é isso? Às vezes ouve esse som lá no espaço, lembrando vocês que tudo isso aqui é ficção científica. Mas se o som fosse um exemplo de onda mecânica, nesse caso aqui, seria possível que isso acontecesse, correto? Ó? Seria possível que isso acontecesse. No espaço existe o vácuo, ou seja, um lugar vazio, não é isso? Ou seja, não há um meio material para o som se propagar. Dessa maneira, esse som não seria ouvido. Claro, nesse caso aqui, ó, no vácuo, porque ó, não tem um meio material, é um lugar vazio, correto? Posso dizer que é desprovido de matéria, não tem nada, correto? É você tirar tudo de tudo. Ondas eletromagnéticas, lembra que a gente viu aqui, ó, nós estamos vendo aqui ondas mecânicas e o vácuo, né? Você já sabe o que são vácuo, um lugar vazio. E ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio material para se propagar. Elas transportam energia sem a necessidade de um meio material. A luz, as ondas de rádio, micro-ondas, né? Isso, infravermelho, ultravioleta, raio-x, são alguns exemplos de ondas eletromagnéticas. Neste capítulo, estudaremos com mais detalhe as ondas mecânicas. As ondas eletromagnéticas serão elaboradas no capítulo seguinte. Então, gente, ó, ondas eletromagnéticas ela não precisam de um meio material para se propagar. Por quê? Observa aqui, ó, quando você esquenta uma comida do micro-ondas, certo? Ali está um exemplo de ondas, correto? Ondas eletromagnéticas. Ondas de rádio, ondas de TV, certo? Raio-X, os raios gama, os raios ultravioleta. Então, ó, são exemplos de ondas eletromagnéticas. Lembrando que essas ondas aqui, muitas delas podem causar danos à saúde humana, correto? Ó, exposição com essas ondas eletromagnéticas pode causar doenças, no caso o câncer, por exemplo, certo? É uma das doenças causadas por ondas eletromagnéticas. Elas podem causar alteração no material genético, ionizam células, se você ficar exposto muito tempo, e causar diversos problemas à sua saúde. Continuando aqui, estudo das ondas, então vamos estudar as ondas aqui, certo? Um exemplo aqui de uma onda. As ondas, sejam mecânicas ou eletromagnéticas, têm propriedade em comum, ou seja, as vibrações. Né? Para estudar essas propriedades, vamos considerar as ondas mecânicas produzidas em uma corda. Quando você brinca de pular corda, né? Isso ela produz um som, claro que produz, certo? Então tem ondas ali que estão se propagando. Suponha uma corda com uma das extremidades presa a uma parede e a outra na mão de uma pessoa, que começa a movimentá-la para cima e para baixo repetidamente repetidas vezes, de forma sincronizada. A imagem a seguir ilustra como ocorrerá, isso, ou como ocorreria a formação de uma onda nessa corda, certo? Então, gente, é muito bom, é muito bem que vocês comecem a entender que as ondas são chamadas as regiões que é chamada de vales, certo? Ó, o que são vales? São essas partes, ó, de baixo. Nesse caso aqui tem uma, duas, três, correto? Nós temos também a chamada a crista, ou seja, a crista da onda. Essa é uma crista. Duas, também tem três cristas, correto? E nós temos também
o ciclo. O que é um ciclo? É de onde ela inicia e onde ela termina. Por exemplo, aqui é um ciclo, ó. Começou e outro aqui. Um ciclo, dois ciclos. Ficou essa parte de fora que ele não formou um ciclo, correto? Ó? Então, e tem também o comprimento das ondas, correto? Vamos falar mais de ciclo, de valas, certo? E das cristas das ondas, vamos falar mais no exercício lá embaixo. Então, ó, um exemplo de uma onda, isso aqui é uma onda no mar, não é isso? Um barquinho, não é isso? Vamos lá? Então, continuando aqui, porque o tempo é curto. Aqui, ó. Agora veja a representação de uma onda baseada no movimento da corda da página anterior. Isso aqui já é uma onda, já está completa. Vamos lá. Ó, A, B, C, D, e vai ter a letra G. Então, mais uma vez, como é chamada essa parte de baixo aqui? É chamado de vales, correto? Então, essa onda aqui tem quantas vales? São três, não é isso? Ó, uma, não é isso? Ó, B, D e F. Ó, uma vale, duas vale, três vale, pronto. Correto? Essa onda ela tem quantas cristas? Observe, uma, duas, três, quatro. Ou seja, ó, ela tem quatro cristas e três vales. Ela tem, nesse caso aqui, ó, quantos ciclos? Vamos ver aqui quantos ciclos ela tem, ó. ABC é um ciclo, não é isso? Fechou o ciclo, ABC. Nós temos C, D e E, outro ciclo, certo? Aí nós temos o último ciclo aqui, que é E, F e G. Então, mais uma vez, já tem quantos ciclos? Tem três ciclos. Quem é esse ciclo? É ABC, o ciclo 1, ABC, ciclo 2, C, D, e o ciclo 3, E, F e G. Aí você pode me perguntar, o C está no ciclo 1 e no ciclo 2? Sim. Ele finalizou um e começou o outro ciclo, correto? Beleza, gente? Então, ó, se você for ver a questão aqui, ó, a ilustração representa quantas vale crista e ciclo. Mais uma vez, é só olhar o exemplo dado aqui. É isso, ó. Vamos representar aqui por letras aqui, ó. Vales, vou representar com a letra V aqui, ó. Isso aqui é chamado de vale. A letra C em cima vai ser representada, vamos chamar isso aqui de, eles chamam de cristas. Esses quadros que eu fiz aqui é chamado de ciclo. Vou botar o CI aqui, ó. Correto? O ciclo tem com ciclo três. Três ciclos, não é isso? Três valas e quatro cristas. E continuando aqui, falando sobre as ondas também. Observe aqui, ó. Nós temos aqui o exemplo de ondas, correto? A propagação de uma onda. As ondas são chamadas, vamos lá, ó. A luz, por exemplo, é uma onda transversal, ou seja, ela passa, nem só durante a passagem para ela está passando, onda transversal, enquanto o som é uma onda longitudinal, correto? Porque longitudinal, o som ele não é ouvido em todos os lugares, certo? Ele tem uma frequência até ele vai parar. A luz é diferente. O sol, nem se fala que o sol brilha para todos, não é isso? Ao movimentar a mola para cima e para baixo, cria-se uma onda transversal, correto? Em que cada parte de uma onda oscila para cima e para baixo, em relação ao eixo de propagação. Assim, não é isso? As oscilações são perpendiculares à propagação. Nesses estudos sobre as características das ondas, até o momento, foi realizado com base nas ondas transversais. Correto? Mais uma vez, o movimento de uma mola, ou seja, para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda, é chamado de onda transversal. Observe aqui, ó, vai, tá vendo? Ó? Ela, no caso aqui, ela espalha, seria um espalhamento de onda. Enquanto na letra B vai ser diferente, ó. Ao empurrar a mola, e fazer seus elos se aproximarem, cria-se uma onda longitudinal, não é isso? Na qual as partes oscilam para frente e para trás, ó, longitudinal, ó, de distância, correto? Ela está só no sentido para frente e para trás, não tem uma
transversalidade, correto? Para cima e para baixo. E, no caso, a longitudinal é para frente e para trás, diferente a movimentação. Correto? Ondas produzidas quando jogamos uma pedra na água e ondas como e água, não é isso? Não, e ondas como a luz ou as captadas e emitidas por células são exemplo de ondas transversais. Vamos lá, ó. Quando você joga uma pedra na água, por que a onda é uma onda transversal? Você pode observar que cria uma flexão na água. A água ela sobe e desce, então só vai e volta. Certo? Então, ó, transversais, a água ela vai, você pode dizer que ela sobe e desce. Correto? Longitudinal, ela não, ela vai para frente e vai para trás, não é isso? Correto? Sentido de propagação de ondas geradas, dá para você perceber. Nesse caso aqui, ó, quando uma fonte sonora, como uma caixa de som ou um instrumento emite um som, ocorre uma perturbação do ar. Essa perturbação se propaga de forma equivalentemente à de mola, da mola B. Olha lá, ó, certo? O som, ela causa uma perturbação no ar equivalente à da mola B. Ou seja, a mola B é uma onda longitudinal, não é isso? Para frente e para trás. Certinho? Frequência e período, ou seja, a frequência e o período. Vimos que um ciclo ocorre quando a onda executa uma oscilação completa, a energia contida em um comprimento de onda é sempre a mesma, a quantidade de ciclo que uma onda exerce a cada unidade de tempo é chamada de frequência F. Quando o tempo é marcado em segundo, a frequência é exemplo de Hertz, ou seja, HZ, Hertz. Correto? É muito comum você ver isso aqui em TV, em rádio, certo? A frequência gerada pelo som. Isto é, ciclo por segundo. Essa é a medida usada no Sistema Internacional de Unidade, ou seja, o SI. Isso, o SI é o Sistema Internacional de Unidade. Correto? Ó? Quantos gigahertz tem tal aparelho? Qual a frequência da onda? Quantos gigahertz? Então a televisão, uma TV, um rádio, quanto mais gigahertz ele produz, certo? Mais longe vai essa onda. Frequência modulada em estéreo. De novo aqui, ó, imagem a seguir representa duas ondas oscilando no intervalo de tempo de 1 segundo. Observa aqui, ó, a onda A e a onda B. Correto? De novo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, nós temos quantas vales? Ou seja, ó, uma vale, duas vale. Nós temos exemplo aqui, ó, de quantas cristas. Se você for analisar aqui, ó, só esse ponto aqui, porque não dá para a gente avaliar esse outro ponto, né? Não tem uma terminação, então crista seria só um, correto? E quanto ciclo? É isso, ó, um ciclo, dois ciclo, correto? Ó, de novo, ó, um ciclo, é isso? E o outro ciclo é chamado ciclo 2. Essa outra aqui, nós temos quantas valas? Uma, é isso? Duas, três, quatro. Quantas cristas? Uma, duas, três. Teria só três mesmo? Observa aqui, ó, completa assim. Nós teríamos quantos ciclos? Um, é isso? Dois, três e quatro. Certinho, ó? Ciclo. Nós temos quatro ciclos aqui. E para você calcular essas frequências, o que você vai fazer? A onda A, por exemplo, mais uma vez aqui, ó. Eu vou pegar o que? O ciclo. Ela tem um segundo e dois ciclos. Dois ciclos, ó. Um, dois. Não é isso, ó? Um ciclo e dois ciclos. E quanto tempo dura essa onda? Um segundo. Ou seja, essa onda ela é produzida, certo? Qual seria o resultado do ciclo aqui, ó? Ciclo, vamos lá, o tempo, que vamos chamar de tempo, né? Que é o período, né? Período, tempo é a mesma coisa, correto? Ó? É o período vezes o ciclo, correto? Então seria, por que você vai fazer? Você vai pegar o tempo,
É isso que foi de 1 segundo, e vai dividir pelo ciclo. Então, é 1 dividido por 2, deu 0,5 segundo. É bem fácil, ó. Ou seja, ela tem 2 ciclos, então cada ciclo desse, certo? Cada ciclo desse durou quantos segundos? Durou 0,5 segundo. É isso, ó. Se a onda todinha durou 2 segundos, então cada ciclo, claro, durou 0,5. Nesse outro aqui vai ser o contrário, ó. É 1 segundo, isso é dividido por quantos ciclos? 1, 2, 3, 4. 1 dividido por 4 vai dar 0,25. Correto? Ó? Lembrando que tempo e período é a mesma coisa, e o ciclo vocês já viram como que faz para achar o ciclo. Certinho? Então, na realidade, aqui as frequências, certo? A frequência da onda de cima, ela gerou uma frequência de 2 Hz, tá vendo? Não? E 2 ciclos, segundo. A onda B gerou uma frequência de 4 Hz, certo? 4 ciclos, certo? E no caso, 0,5 segundo. De novo aqui, ó. Quantos Hz essa onda gerou aqui? 4. Quantos Hz essa outra onda gerou aqui? 2. Correto? Então, vamos falar aqui de medida, unidade de medida. Isso aqui vocês já devem ter visto em matemática, não vou nem comentar isso aqui. Correto? E vocês também já são inteligentes, já sabem tudo. Temos aqui o exercício, e no exercício vamos fazer a correção e depois vamos tirar a dúvida. Depois vou pedir um trabalho, que vocês façam um trabalho referente à ação, à movimentação artística, correto? Que é muito interessante para vocês e para todos. Beleza? Fique com Deus. Boa aula.